O destilador de água também está a funcionar em condições. O pior é que não há nenhum sobressalente. Se este avariar, terei de ir bebendo a água de reserva enquanto arranjo um destilador rudimentar para ferver o mijo. Além disso, também vou perder meio litro de água por dia através da respiração, até a umidade no interior do reb atingir o ponto máximo e a água começar a condensar-se nas superfícies. Nessa altura, bastar-me-á lamber as paredes. Seja como for, por agora não há nenhum problema com o destilador de água. E é tudo. No que toca à comida, à água e o abrigo, a situação está controlada. Vou começar agora mesmo a racionar a comida. À partida, as refeições já são mínimas, mas julgo que posso comer 3/4 da dose por refeição e ficar bem alimentado na mesma. Isso fará os 300 dias de provisões passarem a 400. Fiz uma vistoria à área dos cuidados médicos e encontrei o frasco grande das vitaminas. Tenho aqui suplementos para vários anos. Portanto, não vou ter problemas de nutrição. Embora por mais vitaminas que tome, acabe de qualquer forma por morrer à fome quando se acabar a comida. A área de cuidados médicos tem morfina para as emergências e há que chegue para uma dose letal. Uma coisa vos digo, não vou morrer lentamente à fome. Se a situação chegar a esse ponto, opto por uma saída mais fácil. Cada tripulante da missão tinha 2 especialidades. Eu sou botânico e engenheiro mecânico. Basicamente, o tipo que conserta qualquer coisa e que também brinca com plantas. Se alguma coisa se avariar, a engenharia mecânica poderá salvar-me a vida. Tenho andado a pensar em como sobreviver a isto e o desespero não é total. Haverá novamente humanos em Marte, mais ou menos daqui por 4 anos, quando a Ars 4 chegar. Partindo do princípio de que o programa não foi cancelado na sequência da minha morte. A Ars 4 vai aterrar na cratera Schiaparelli, que fica a cerca de 3.200 km da minha localização atual, a Cidalia Planitia. Sozinho, não tenho como lá chegar, mas se conseguisse comunicar, talvez a NASA enviasse uma equipa de salvamento. Não sei muito bem como fariam isso, com os recursos disponíveis, mas eles têm muita gente esperta a trabalhar lá. Entrada de registro Sol 10. Bem, já fiz 3 AEVs e ainda não vi nem rastro do satélite. Desenterrei um dos veículos de superfície e fiz um bom reconhecimento aqui em redor, mas ao fim de dias a andar às voltas acho que é a altura de desistir. Provavelmente a tempestade arrastou o satélite para muito longe e depois apagou qualquer rastro ou marcas nas rochas que pudessem indicar para onde ele foi. E, possivelmente, também o soterrou. Passei quase todo o dia de hoje junto ao que resta da instalação de comunicações. É mesmo um cenário de causar dó. No estado em que está, se me puser a gritar na direção da Terra, o resultado seria idêntico. Podia procurar partes de metal em volta do REB e construir um satélite rudimentar, mas isto não é nenhum walkie-talkie. A comunicação entre Marte e a Terra é bastante complicada e requer equipamento altamente especializado. Não é com pastilha elástica e folha de alumínio que me vou safar. Tal como estou a fazer com a comida, também vou ter de racionar as minhas AEV. Os filtros de CO2 não podem ser limpos. Uma vez saturados, acabou-se. A missão previa que cada elemento da equipa fizesse diariamente uma AEV de 4 horas. Felizmente, como os filtros de CO2 são pequenos e leves, a NASA deu-se ao luxo de nos enviar mais do que a quantidade necessária. Feitas as contas, tenho filtros de CO2 para cerca de 1.500 horas. Depois disso, quaisquer AEV terão de ser feitas usando o método de sangria de ar. 1.500 horas poderá parecer muito tempo, mas, para ter alguma esperança de ser salvo, enfrenta a possibilidade de passar pelo menos 4 anos aqui, tendo de reservar semanalmente um mínimo de horas
para ir limpar as células solares. Portanto, nada de AEV desnecessárias. Mudando de assunto, começo a ter uma ideia para o problema da comida. Afinal, talvez a minha formação em botânica sempre venha a dar jeito. Por que enviar um botânico para Marte? Afinal de contas, este planeta é famoso por nada medrar por estas bandas. Bem, a ideia era descobrir se há alguma planta que se desenvolva na gravidade de Marte e averiguar o que se pode fazer. Se é que se pode fazer alguma coisa. Com este Sol, a resposta é muita coisa, mas só quase. O Sol de Marte tem todos os constituintes básicos necessários para o cultivo de plantas, mas o Sol terrestre apresenta muitas propriedades que o de Marte não possui, mesmo quando colocado em atmosfera terrestre e irrigado com muita água. Estou a falar da atividade bacteriana, de certos nutrientes fornecidos pela vida animal, etc. Nada disso existe em Marte. Uma das minhas tarefas na missão era ver como crescem as plantas aqui, combinando de várias maneiras as atmosferas e os solos da Terra e de Marte. Foi por isso que trouxe comigo uma pequena quantidade de solo terrestre e diversas sementes. Mas o melhor é não me entusiasmar muito. A quantidade de terra de que disponho é mais ou menos a que colocaríamos num vaso para ter à janela, e só tenho sementes de umas quantas variedades de erva e de fetos. São essas as plantas mais vulgares e que mais facilmente crescem na terra, pelo que a NASA as escolheu para os testes. Portanto, tenho dois problemas: muito pouca terra e nada que se coma para plantar. Mas sou um botânico, que raio! Devia ser capaz de arranjar forma de resolver o problema. Caso contrário, dentro de um ano serei um botânico muito esfomeado. Entrada de registro Sol 11. Em que lugar estarão os cubos? Entrada de registro Sol 14. Tirei a licenciatura na Universidade de Chicago. Metade dos estudantes de botânica eram hippies, convencidos de que poderiam fazer o mundo regressar a qualquer espécie de sistema natural. Que, de alguma maneira, 7 mil milhões de pessoas viveriam apenas das colheitas. Passavam a maior parte do tempo a aperfeiçoar o cultivo da marijuana. Não gostava deles. A botânica sempre me interessou pelo lado científico e não por quaisquer tretas de uma nova ordem mundial. Quando eles produziam pilhas de adubo ou tentavam conservar qualquer matéria viva até à última célula, eu ria-me. Olhem só os palhaços dos hippies, vejam bem as suas patéticas tentativas de simular num quintal um ecossistema global complexo. Claro que agora é exatamente isso o que estou a fazer. Vou guardando o mais pequeno resquício de matéria orgânica que encontre. De cada vez que termino uma refeição, as sobras vão para o balde do adubo. Quanto a outro tipo de matéria orgânica, as casas de banho do REB são bastante sofisticadas. As fezes são secas em vácuo e acumuladas em sacos fechados que são depois lançados na superfície. Mas agora já não. Na verdade, até fiz uma AEV para recuperar os sacos de caca descartados antes de a tripulação se ter ido embora. Estando absolutamente secas, estas fezes, em particular, já não continham bactérias, mas ainda tinham proteínas complexas e seriam úteis para usar como estrume. Bastava juntar-lhes água e depressa se encheriam de bactérias ativas que substituiriam as que a sanita dos infernos matara. Encontrei um grande contentor. Deitei-lhe um pouco de água lá para dentro e depois juntei-lhe as fezes secas. Desde então tenho vindo a juntar-lhes as minhas próprias fezes. Quanto pior o cheiro, melhor as coisas estarão a correr. São as bactérias em ação. Quando colher um pouco do sol marciano, vou poder misturar-lhe as fezes e depois espalhá-lo. De seguida, despejo-lhe o sol terrestre por cima. Poderia pensar-se que esse procedimento não faz diferença, mas faz.
Há dúzias de tipos diferentes de bactérias no solo terrestre e todas são cruciais ao crescimento das plantas. Vão espalhar-se e reproduzir-se como uma infecção bacteriana. Há séculos que as pessoas usam os dejetos humanos como fertilizante. Até lhe deram um nome simpático: solo noturno. Normalmente não é a maneira ideal de fazer uma sementeira porque espalha doenças. Os excrementos humanos contêm micro-organismos patogénicos que, sim, adivinharam, infectam os humanos. Mas, no meu caso, isso não é problema. Os únicos micro-organismos patogénicos neste adubo serão os que eu já tenho no meu organismo. Dentro de uma semana, o solo de Marte estará pronto para o cultivo. Mas não semeio logo de seguida. Antes, vou trazer mais solo sem vida do exterior e deitar o solo fértil por cima. Este infectará o novo e ficarei com o dobro da quantidade com que comecei. Ao fim de mais uma semana, tornarei a duplicá-lo e assim por diante. Claro que, ao longo de todo o processo, lhe irei juntando fertilizante. O meu olho do cu está a ser tão responsável pela minha sobrevivência como o meu cérebro. Isto não é nenhum novo conceito inventado por mim. Há décadas que se vem especulando sobre como transformar a areia de Marte em terreno fértil. Eu apenas vou ser o primeiro a testar o conceito. Fiz uma vistoria às reservas de mantimentos e encontrei muitas coisas que posso semear, ervilhas, por exemplo, ou feijão. Também encontrei várias batatas. Se alguma coisa germinar depois de tudo aquilo a que foram sujeitas, seria ótimo. Com uma reserva quase infinita de suplementos vitamínicos, só preciso de uma variedade qualquer de calorias para sobreviver. A área total do chão no REB é de cerca de 92 metros quadrados. Tenciono consagrá-la por inteiro a este projeto. Não me incomoda andar sob a terra, vai ser muito trabalhoso, mas terei de cobrir uniformemente o chão com uma camada de 10 cm de terra. Isso significa que terei de trazer 9,2 metros cúbicos de solo marciano para dentro do REB. Consigo transportar talvez a 10ª parte do primeiro metro cúbico em cada passagem pela câmara de pressurização e vou dar cabo das costas a recolhê-lo. Mas no fim, se tudo correr conforme planeado, terei 92 metros quadrados de solo fértil. Sou mesmo um botânico, raios. Cuidado com os meus poderes vegetais.